Teresa não pedia fazia tempo. Pessoas que já pediram demais na vida chegam num ponto em que a voz some, não de tristeza, de cansaço, de tanto ouvir não, de tanto ver porta fechar. Teresa tinha chegado nesse ponto fazia uns 2 anos. Ela morava numa casa de taipa no meio do nada. O telhado era de zinco enferrujado. A janela da cozinha dava para o quintal seco, onde só nascia mato rasteiro. De manhã cedo, ela acordava com o galo do vizinho, lá longe, e ficava deitada um tempão, olhando as frestas de luz no teto. Não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha marido, não tinha mãe viva. Tinha só ela e o silêncio, e a barriga crescendo devagar, que ela ainda não tinha contado para ninguém. Porque contar o quê? Que ela tinha se deixado amar por um homem que foi embora antes do amanhecer? Que ele tinha prometido voltar e nunca voltou? Que ela agora carregava uma criança sozinha, sem saber como criar, sem saber se queria criar? Então Teresa não contou. Guardou o segredo dentro dela como se guarda uma semente debaixo da terra. E foi vivendo, comendo o que tinha, andando devagar, escondendo a barriga com o vestido largo. Foi numa segunda-feira que Benedito apareceu. Ele era um homem de meia idade, com as mãos calejadas e o rosto queimado de sol. Morava num sítio vizinho, uns 2 quilômetros pela estrada de terra. Era viúvo há anos, morava sozinho, também não falava muito. Benedito chegou na casa de Teresa com um saco de feijão e uma galinha. Botou na mesa da cozinha sem pedir licença, só disse: "É para você, tem que comer direito." Teresa olhou para ele, quis perguntar por quê, mas a voz não saiu. Fazia tanto tempo que ela não falava com ninguém que a garganta travou. Então ela só assentiu com a cabeça. Benedito saiu, não olhou para trás. No dia seguinte ele voltou. Dessa vez trouxe mandioca e um pouco de rapadura. De novo, deixou na mesa e foi embora. No terceiro dia, Teresa estava sentida na porta. Quando ele se aproximou, ela conseguiu dizer: "Por quê?" Benedito parou, tirou o chapéu, olhou para o chão. Depois disse: "Porque ninguém devia passar fome sozinho, e você está precisando." Ela não respondeu, mas não fechou a porta. Foi assim que começou. Não teve pedido, não teve explicação. Só teve um homem que aparecia com comida e uma mulher que aprendia a receber. Com o tempo, Benedito começou a fazer mais. Ele limpou o terreno ao lado da casa de Teresa. Levou 3 tardes, sozinho, enxada e picareta. Preparou a terra com esterco de gado, abriu os sulcos, plantou couve, coentro, cebolinha, quiabo, jiló e um pé de tomate que ele pediu na vila. Teresa assistia da janela, não interferia. Mas um dia ela pegou um regador velho que achou no paiol, furado de um lado, mas servia, e começou a regar as mudas. Benedito estava do outro lado da horta. Nenhum dos dois disse nada, mas a horta foi ficando dos dois. O primeiro ensinamento veio com o rio. Tinha um riacho que cortava as terras dos dois. Benedito sabia ler a água. Numa manhã, ele estava parado no terreiro, olhando para o horizonte. Teresa passou com o balde, indo lavar roupa. "Hoje não desce para o rio", ele disse. Ela parou, olhou para o céu. Não via nada demais. "Por quê?" Ele demorou para responder. "O rio avisa. O vento virou. Cheirou diferente de manhã cedo. O rio vai encher até o meio da tarde." "Como você sabe?" "O rio avisa do jeito dele. Você tem que aprender a língua dele." "E quanto tempo leva?" Benedito pegou a enxada. "Depende de quanto tempo você fica parada para ouvir." E foi trabalhar. Teresa ficou ali parada, sentindo o vento na cara. Naquela tarde, o rio encheu. Não muito, mas o suficiente para a pedra de lavar ficar debaixo d'água. Ele estava certo. Na manhã seguinte, ela desceu o barranco com o balde e ficou um tempão na beira. Não para lavar, para ouvir, prestando atenção no som da água, no cheiro do ar, nos pássaros que pousavam ou não pousavam. Tinha muito tempo que ela não parava para ouvir nada. Lá no rio, lavando as roupas dela e depois as camisas dele, quase sem perceber, foi que a tontura chegou. Primeiro aquele calor na nuca, depois o enjoo. Ela teve que se apoiar na pedra, fechar os olhos. Passou, mas as pernas ficaram fracas. Então ela pousou a mão na barriga, devagar, como quem toca em algo frágil.
e entendeu que não dava mais para esconder. O rio continuava correndo, os pássaros cantando, e dentro dela uma vida crescia. Teresa fechou os olhos e chorou. Silencioso, sem soluço, só as lágrimas descendo pelo rosto. Não sabia se chorava de medo, de espanto ou de alívio. Provavelmente tudo junto. Benedito viu do alto do barranco. Não desceu. Sabia que às vezes a coisa mais cuidadosa que se pode fazer por alguém é não aparecer. Mas ficou ali de longe, olhando, sentindo alguma coisa se mexer dentro do peito. Não era desejo, não era pena, era reconhecimento. Ele viu nela uma dor parecida com a própria. Na hora do jantar, Teresa estava mais quieta que o normal. Comeram os dois em silêncio. A lamparina no centro da mesa jogava uma luz amarela. No meio do jantar, Benedito pousou o garfo. Tem uma benzedeira na vila, disse ele. Dona Eurides, entende de coisa de mulher. Se você quiser ir um dia desses, eu levo. Teresa ficou olhando para ele. A luz tremeu entre os dois. Ela não disse sim, não disse não, só ficou olhando, medindo. Não havia armadilha, ela percebeu. Tá bom, ela disse por fim, a voz baixa, quase sussurro. Benedito assentiu e voltou a comer. E o silêncio que voltou para a mesa não era mais o mesmo, era mais honesto, com uma verdade pequena pousada no meio. Na noite seguinte, Teresa não dormiu. Ficou deitada ouvindo o rio lá no fundo do barranco. De noite, quando o mundo ficava quieto, o rio apareceu. Um murmúrio constante, baixo, como respiração. Ela pensou, esse lugar não é feio. Não era bonito, mas não era hostil. E depois de tudo que ela viveu, não ser hostil já era muita coisa. No outro dia, Benedito apareceu com o cavalo. Ela montou atrás dele, segurando na cintura dele com vergonha. Foram pela estrada de terra até a vila. A casa de Dona Eurides era pequena, com um quintal cheio de ervas penduradas. A velha estava sentada na varanda, tricotando. Quando viu Teresa, não perguntou nada, só levantou, abriu a porta e disse, entra. Lá dentro cheirava a alecrim e alfazema, velas acesas, imagem de santo. Dona Eurides mandou Teresa sentar, pegou as mãos dela, olhou fundo nos olhos, depois olhou para a barriga. É menino, disse, e é saudável. Mas você não está saudável, menina. O que você tem na alma? Teresa desabou, não com palavras, chorou. Chorou tanto que o vestido molhou. Dona Eurides não falou nada, só segurou as mãos dela, firme, até o choro passar. Tá bom, disse a velha, vou fazer um chá e vou rezar. Mas você tem que prometer uma coisa, vai parar de carregar o que não é seu. Como assim? Você carrega culpa que não é sua, carrega medo que não é seu, carrega dor de quem foi embora como se fosse culpa sua. Não é. Tira isso das costas. Teresa não sabia se era possível, mas Dona Eurides falava com uma autoridade que não dava para duvidar. Na volta para casa, Teresa ia na frente do cavalo, Benedito atrás. Ela sentia o calor dele nas costas. O silêncio entre os dois era grande, mas não vazio. Ela pensou em tudo que a benzedeira disse. Pensou no homem que foi embora. Pensou no filho que ia nascer. Pensou em Benedito, que apareceu sem ela pedir. E percebeu uma coisa. Ela nunca tinha aprendido a receber. A vida dela tinha sido dar, cuidar, aguentar. Receber doía, porque receber significava que ela precisava, e ela nunca quis precisar. Mas agora não tinha escolha. O corpo dela já tinha escolhido por ela. Naquela noite, Benedito acendeu uma fogueira no terreiro. Ficaram os dois sentados olhando o fogo. Ele disse, minha mulher morreu de parto, faz 8 anos. O menino também não sobreviveu. Depois disso, eu não soube mais falar com ninguém. Teresa ouviu. O que ela sentia no fim? Ela dizia que não queria morrer, que ainda tinha tanta coisa para viver, mas o corpo não aguentou. Às vezes a gente quer, mas o corpo já está cansado demais. Teresa olhou para a própria barriga. Eu tenho medo, disse, não de morrer, de não conseguir amar.
de olhar para essa criança e sentir raiva porque o pai foi embora. Você não vai sentir raiva, disse Benedito. Você vai sentir o que sente agora, um aperto, mas o aperto passa e o que fica é amor. É sempre o que fica. Ela não respondeu, mas naquela noite, pela primeira vez, ela dormiu pensando em algo bom. O cheiro da fogueira, a voz calma dele, a promessa silenciosa de que ela não estava mais sozinha. Se você está gostando dessa história, deixa o like agora. Isso ajuda muito o canal a continuar contando histórias como essa. As semanas passaram. A barriga de Teresa cresceu. A horta também. Couve, coentro, quiabo, tudo verdinho. Benedito consertou a cerca, o telhado, a porta que rangia. Sem pedir, sem comentar, só fazia. Teresa começou a fazer mais também. Fazia comida para os dois, lavava a roupa dele, remendava as camisas rasgadas. Não falavam muito, mas a casa ficou menos vazia. Certa manhã ela acordou com uma dor nas costas. Ignorou. Foi para a horta, capinou, regou, a dor aumentou. No meio da tarde ela sentiu água escorrendo pelas pernas. O chão de terra molhou. Benedito! Ela gritou. Foi a primeira vez que chamou ele pelo nome em voz alta. Ele veio correndo do fundo do terreno, viu a água, viu o rosto dela, pálido. É agora, ele disse. Vou buscar Dona Eurides. Você fica deitada, não anda. Ele montou no cavalo e saiu no galope. Teresa ficou deitada na cama de palha, segurando a barriga, respirando fundo. As dores vinham e iam. Ela rezava baixo, coisas que nem sabia que lembrava. Dona Eurides chegou numa hora. A velha subiu na cama com ela, mandou Benedito esquentar água e rasgar panos limpos. Vai doer, menina, disse a benzedeira, mas você é forte, a dor vai passar, e no fim tem um bebê, você consegue. Teresa agarrou a mão de Dona Eurides, gritou, gemeu, suou, o tempo não passava, mas passou. Depois de horas, um choro fino encheu a casa. É menino, disse Dona Eurides, e é perfeito. Ela colocou o bebê no peito de Teresa, um pacotinho quente, molhado, com olhos apertados e uma boquinha buscando. Teresa olhou para ele e chorou. Mas dessa vez não era tristeza, era alívio, era assombro, era amor, do jeito que Benedito tinha dito. Benedito entrou devagar, sem fazer barulho, ficou parado na porta, olhando. O rosto dele estava molhado. Ele não sabia que tinha chorado. Chega aqui, Teresa disse. Ele foi. Sentou na beira da cama. Olhou para o menino. O menino abriu os olhos um instante. Depois fechou. Ele tem seu nariz, Benedito disse. Tem seu olhar, Teresa respondeu. Dona Eurides sorriu, pegou a bolsa e foi embora sem se despedir. Deixou os três ali, na luz da lamparina. Naquela noite, Teresa não dormiu. Ficou olhando o menino dormir no seu braço. Benedito dormiu numa esteira no chão, ao lado da cama. Por segurança, disse ele, mas os dois sabiam que não era só por segurança. O menino ganhou um nome no outro dia. Teresa escolheu João, porque era nome de avô que ela nunca conheceu. Benedito concordou. João é nome forte e simples, ele disse. É bom. A vida depois do parto foi diferente. Teresa amamentava, cuidava da casa, ia na horta com o menino num pano amarrado nas costas. Benedito trabalhava o dia inteiro, mas voltava mais cedo. Pegava João no colo, andava com ele pelo terreiro, mostrava as plantas, o rio, as formigas. Ele precisa aprender a língua do rio cedo, Benedito dizia. Teresa ria. Ela tinha aprendido a rir de novo. Não era um riso grande, era pequeno, quase tímido, mas era verdadeiro. Um dia, Benedito chegou com um papel na mão. É do cartório da cidade, disse. Eu fui lá, pedi para registrar João, como seu filho, mas eu queria saber se você deixa eu botar meu nome também, como pai. Teresa parou de mexer o feijão, olhou para ele. Você quer ser pai dele? Eu quero ser pai dele e quero cuidar de você, não por pena, porque eu gosto de vocês. Eu gosto de ter vocês aqui. O feijão quase queimou. Teresa desligou o fogo. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Você nunca pediu nada, Benedito. Só deu.
Agora você está pedindo. E eu vou dizer sim. Ele sorriu. Foi a primeira vez que ela viu ele sorrir de verdade. No outro dia foram para a cidade, registraram João. No campo Nome do Pai estava escrito Benedito Francisco dos Santos. Na volta, pararam na beira do rio. O sol estava baixo, dourado. Teresa segurava João no colo. Benedito ficou ao lado. Olha, ela disse apontando, o rio tá manso hoje. Ele avisou que ia ficar, Benedito respondeu. Eu ouvi de manhã. Eu também ouvi, Teresa disse. E era verdade. Ela tinha aprendido a língua do rio. Os três ficaram ali, olhando a água passar. João dormia. O vento balançava as folhas. E a vida, que antes parecia só peso, agora tinha um pouco de leveza. Teresa pensou em tudo, nos nãos que ouviu, nas portas que fecharam, na solidão que quase a engoliu, e percebeu que, no fim, ela não precisava ter pedido nada, porque o que ela precisava veio sem pedir, veio no silêncio de um homem que sabia esperar, veio na mão de uma benzedeira que sabia acolher, veio num choro de bebê que encheu a casa vazia. Às vezes, o melhor remédio para quem perdeu a voz não é aprender a pedir de novo, é encontrar alguém que escute o silêncio. Benedito escutou e ficou. Agora, Teresa tem uma casa com horta, um homem que chega do trabalho e pega o filho no colo e um menino que aprende a andar descalço no terreiro. Ela ainda é quieta, ainda guarda coisas dentro dela, mas a voz voltou. Não a voz de pedir, a voz de dizer obrigada, a voz de dizer eu também gosto de você, a voz de contar histórias para o João antes de dormir. E quando ele crescer, ela vai contar uma história em especial, a história de como o silêncio dele aprendeu a falar com o silêncio dela e como dois silêncios juntos podem fazer o barulho mais bonito do mundo, o riso de uma criança. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, é de graça e ajuda a gente a continuar fazendo histórias como essa. Histórias de gente comum, com dores comuns e com finais que mostram que sempre dá para recomeçar. Obrigado por ouvir e lembre, se você não tem voz para pedir, ainda tem gente disposta a ouvir seu silêncio.